Prezados irmãos em Cristo, diáconos, seminaristas que aqui estão, celebrando conosco esta Santa Liturgia, nessa festa de Cristo Rei do Universo. Nós lemos ou proclamamos muito bem as leituras de hoje e que relatam essa visibilidade de Cristo Rei. Nós já estamos terminando o ano litúrgico, esse ano está acabando e o próximo domingo nós já estamos celebrando o primeiro domingo do Advento, um momento de espera, um momento também em que nós procuramos fazer um balanço da nossa vida cristã, da nossa fé, juntamente com esse tempo de espera do Salvador que vai vir, do Salvador que vem habitar a nossa terra, Deus que se revela a nós, na figura de um homem, na figura da nossa carne, na figura do homem perfeito que é Jesus Cristo. E Ele é Rei do universo. A primeira leitura nos fala, a primeira leitura de Ezequiel, que nos demonstra justamente o povo que estava cativo no exílio, que tinha perdido o seu país, que estava errante e que agora, de novo, Deus promete que vai tirar os comandos dos reis que são corruptos, dos reis que traíram as leis de Deus. Ele mesmo se colocará como o grande pastor, vai curar a ovelha ferida, aquela ovelha machucada vai enfaixá-la. Assim o texto discorre, trazendo-nos elementos da figura de Deus, como o grande pastor, como aquele que vai preservar as ovelhas machucadas, as mais sofridas, as renegadas, porque os reis da época, que eram também chamados de pastores, não foram condizentes com seu reinado, não foram condizentes com as obras de Deus, não foram condizentes com as leis de Deus e traíram os princípios principais da lei do próprio Deus, traíram com certeza as observações que Deus tinha se inspirado os reis. Deus agora se coloca como esse grande pastor, se coloca como aquele que vem com certeza acolher a ovelha machucada. Farei justiça entre uma ovelha e outra, entre os carneiros e bodes. Ele vem apacentar o seu rebanho. Na segunda leitura, São Paulo nos fala da ressurreição. E aqui na carta aos Coríntios, a ressurreição é para nós um princípio muito importante na vida cristã. Ou, melhor dizendo, claro, evidentemente que nós estamos aqui por causa da ressurreição, porque nós cremos e acreditamos que Cristo ressuscitou dos mortos. Como nós rezamos no credo, desceu à mansão dos mortos. O que isso quer dizer? Lá Ele resgatou do primeiro e o último e trouxe a vida, ressuscitou aqueles que estavam na mansão dos mortos. Ele tem a chave da vida, Ele tem a chave da morte, porque Ele é o primeiro, o único e o último, porque Ele é o alfa, o ômega e o princípio de todas as coisas. Então, quando São Paulo prega a ressurreição, ele está falando justamente para os gregos, que na mentalidade do grego é impossível ter a ressurreição do corpo, porque eles acreditavam somente na ressurreição, ou na alma, ou como na filosofia de Platão, da transmutação das almas, como está nas suas obras filosóficas,
mas jamais um grego acreditaria que uma pessoa em corpo e alma ela pudesse retornar à vida. E é contra isso que São Paulo fala, é contra isso que ele emprega, e ele fala que faz a comparação com Adão. Se como em Adão todos morrem, agora assim também em Cristo todos reviverão. Eu estava falando hoje de manhã, justamente na comunidade Nossa Senhora Aparecida, que a liturgia das horas de ontem à noite, a leitura, nos fala a carta de São João, a visão de São João do Apocalipse, em que ele vê uma figura, a figura que estava com uma túnica brilhosa, e que na sua visão, a sua língua tinha uma espada flamejante, e ele dizia, para que ele não tivesse medo, que ele era o último, que ele era o princípio, o início, o fim de todas as coisas. Ele tinha as chaves da vida e da morte, pois todas as coisas estavam submetidas aos seus pés. São Paulo também fala isso, que todas as coisas por Deus foram submetidas aos pés de Jesus Cristo. Quando Pilatos pergunta, se o reinado de Jesus era deste mundo, qual é a resposta que nós bem a sabemos? Não, se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos haveriam de lutar. Por que o reinado de Jesus não é desse mundo? Porque há muita ainda intolerância, há muita ainda falta de amor, falta de caridade, falta de compreensão, principalmente amor ao próximo, como nós estamos vendo nos jornais esses dias, coisas terríveis acontecendo, como agora há pouquinho, um jovem negro, homossexual, que foi dentro de uma padaria ultrajado, que foi agredido por uma mulher, uma advogada. Imagina que advogada é essa, Por que isso acontece? Justamente porque o reino de Jesus não é deste mundo, não vem dessas pessoas de coração duro, de coração fechado, que se acham acima do bem e do mal, que está acima de tudo. Não, o reinado de Jesus não é desse mundo. O reinado de Jesus surge no nosso coração, na nossa vida, aonde todas as coisas começam a ser transformadas, aonde nós lutamos pela justiça, pela igualdade social, aonde nós saímos de nós mesmos e vamos ao encontro do outro, como nos diz o Evangelho de hoje. É uma visão escatológica também, é uma visão de fim dos tempos, do julgamento, aonde ele vai sentar-se, assim como está essa imagem, para julgar os vivos e os mortos, como nós rezamos no credo, e ele vai separar as ovelhas dos cabritos. As ovelhas, todas aquelas que fizeram o bem, que vestiram o pobre, que deram comida a quem estava com fome, que deram de beber a quem estava com sede, preso e foi visitá-los, e tantas outras coisas que foram, estrangeiro cuidaram de mim. Ele vai delineando Jesus Cristo, esses, os carneiros que ele colocou à sua direita, e eles vão perguntar, vão perguntar ao Senhor, onde, em que circunstâncias, Senhor, foi que vimos o com fome, demos de comer, com sede, te demos de beber? Quando foi que te vimos estrangeiro, te recebemos em casa? Quando sem roupa e te vestimos? Quando te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei vai responder: em verdade eu vos digo, toda vez que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, é a mim que fizestes. A figura humana, a figura do sofredor, a figura daquele que sofre na carne a exclusão, a figura do pobre, a figura daquele que, excluído do meio social. Esses são os benditos de Deus, são os amados de Deus. E depois ele vai dizer aos que estão à esquerda, que são os cabritos,
Vocês afastai-vos de mim, ide para longe, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me atenderam, estava com sede e não me deste de beber, estrangeiro não me recebeste, com fome não me deste comer. Eu estava doente e vocês não me visitaram, eu estava nu, vocês não me vestiram. E eles vão perguntar: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, como estrangeiro, nu, doente, preso, e não te servimos? Então o rei vai dizer: em verdade, todas as vezes que vocês não fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, esses irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Então, nessa compreensão desses dois lados, o que nos vem à cabeça e qual a pergunta que vem ao nosso coração? Poxa vida, a igreja prega tanto que Jesus é misericórdia, que Deus é misericordioso, que Deus é compassivo. Sim, Ele é compassivo, lento para punir, né? E apressadíssimo para perdoar, né? Mas a resposta, ela é bem fácil e não está longe de nossos pensamentos. Na verdade, quem nos julga somos nós mesmos com nossas ações ruins. Muitas vezes uma religião que nós vivemos sem reflexo nenhum, né? O importante é que eu tenha vindo em 10 missas, o importante é que eu venha em reze tantos terços, o importante é que eu faça a liturgia das horas todos os dias, o importante, e quando nos passa um pobre no meio da rua, nós viramos o rosto, nós viramos a cara, nós deixamos o pobre sofrido levantando a mão, pedindo pelo menos um prato de comida. Aliás, nem dinheiro, mas um prato de comida, um prato de feijão com arroz, um pão para se alimentar. Esse é o Cristo andando no meio da rua. Esse é o Senhor disfarçado, nos colocando à prova da nossa fé, nos colocando questionamentos, e aí a figura de Cristo se faz nessas pessoas. Eu tive uma vez uma celebração, há muitos anos atrás, faz mais ou menos, eu acho que mais uns 20 anos atrás, na igreja, na minha comunidade de origem. Eu não sabia, né? Não sabia, mas era Natal, a igreja lotada de gente, e daqui a pouco entrou uma mulher grávida, toda maltrapilha, um homem todo maltrapilho, que começou na hora a pedir comida, que começou na hora da celebração da missa passar de banco em banco, pedindo às pessoas que naquela noite eles não tinham lugar para estar, e aí as pessoas viravam o rosto, e justamente no final da missa, quando tudo acabou, a comunidade apresentou aquele casal e disse: pois é, olha só o que nós fizemos. Eles representam Jesus, Maria e José, são os pobrezinhos, eles que nos vieram visitar. Quer dizer que foi uma encenação, mas demonstra isso aí. Aonde está a nossa fé? Aonde está a nossa caridade? Aonde está o nosso amor ao próximo? Para encerrar, eu gosto muito dessa história, mas vou contar uma história bem pequenina, breve, resumida, que se chama O Quarto Sábio. Se alguém não viu, veja. Era um rei que ele era astrólogo, via as estrelas, mas lia muitas escrituras, e ele leu em Isaías que uma criança ia nascer, chamado Emanuel, Deus conosco, na cidade de Belém. Esse homem, que era o quarto sábio,
E nós conhecemos os reis magos, Baltazar, Belchior e Gaspar. Ele era o quarto. E ele disse: vou pegar todos os bens que tem, e quando o Senhor nascer na cidade de Belém, vou lá deixar minha riqueza, minhas pedras preciosas. Muito bem. Foi os reis, 3 reis, andando. Os reis passaram. Ele chegou atrasado. Não conseguiu pegar os outros reis. Mas viu que um homem estava muito doente no caminho, surrado, machucado, muito. E ele parou, olhou naquele homem, chamou um servo e disse: toma essa pedra é uma pedra preciosa, ajude esse homem, compre o que ele precisar para que ele restitua a saúde. Montou no camelinho dele, foi embora. Passando no lugar, os 3 reis magos passaram e ele ficou para trás. Ele chegou numa aldeia aonde proliferava a fome, a angústia de um povo martirizado por tanta fome e sede. E ele ensinou aquelas pessoas, porque ele também era agricultor, a plantar, a colher, a comer, e disse: agora a vida de vocês vão prosperar. Tome mais essa pedrinha aqui, essa pedrinha vai transformar a vida de vocês. Era uma pedra preciosa. E ele foi daquele lugar, foi embora. Quando ele chegou perto da cidade de Jerusalém, ali ele encontrou um amigo seu e uma menina de 13 anos que ia ser dada como escrava e vendida. Ele, pelo amor de Deus, puxou a mão do centurião e disse: tome essa pedra, deixe ela livre, deixa essa moça livre, por favor, não a venda como escravo, eles vão fazer mal a ela. E aí o centurião romano deixou a menina sair, e os outros também. E aí ele, chegando em Jerusalém, já estava bem cansado. Aonde ele chegava atrasado. E aí ele estava bem estava todo debilitado pela doença, andando a fio atrás de Jesus a vida toda. E aí uma pessoa chegou perante dele e disse: eu vi, eu era cego, agora eu vejo. E ele falou: mas quem te curou? Jesus de Nazaré, está na cidade. Ele falou, olhou os céus e disse: é meu Senhor, eu vou atrás dele, eu vou levar os meus presentes para ele, ele vai aceitar. Nisso ele vai andando por aquelas ruazinhas de Jerusalém, cai no meio da multidão, não vê mais nada. Quando ele olha para cima no chão, crucificado Jesus Cristo nosso Senhor, ele começa a chorar, e ele abre os olhos. Quando ele abre os olhos, quem ele vê? Jesus perto dele. E ele diz: oh meu Senhor, como eu caminhei tanto na minha vida para trazer presentes para o Senhor, e hoje eu não tenho mais esses presentes, essas pedras que eu trouxe com tanto carinho para doar. Quando o Senhor nasceu, andando 30 e tantos anos atrás do Senhor, ele olhou bem para os olhos. Jesus fitou os olhos nos olhos dele, ele falou: meu filho, um presente maior você já me deu. Você cuidou de todos os meus irmãos desfavorecidos. Esse foi o maior presente que você me deu. E o 4º rei mago morreu na paz de Deus. Que história bonita, né? Que história linda. E se vocês quiserem ver, vocês podem ver lá no YouTube. É o filme O 4º Rei Mago, né? Que nos fala dessa história tão bonita e que nós temos que aprender muito a sair de si mesmo e nós irmos ao encontro dos desfavorecidos, dos ultrajados em seus direitos, dos pequenos, porque o que vai contar diante dos céus, justamente é isso que o Evangelho de São Mateus nos fala hoje, aonde o julgamento vai chegar, mas quem se condena somos nós mesmos, com nossas ações, com nossas,
infelizmente, alguns que não amam o próximo, não amam o pobre, não amam o sofredor, que são imagem e semelhança do próprio Deus, figura do próprio Cristo Senhor. Amém.